Boa noite, tudo bem? Vamos falar hoje a respeito, dar continuidade na realidade da aula passada, onde nós falamos a respeito de texto literário, texto não literário, sentido figurado. Então eu trouxe uma questão da Banca Vunesp, recente, tá? Domingo passado, na prova do Ministério Público de São Paulo, analista científico. Tá? Então eu trouxe para vocês analisarem juntamente aí comigo, é claro, e com a aula anterior de quem já assistiu, vocês perceberão que não tem bicho de sete cabeças para acertar uma questão de texto literal, não literário, literário, não literário, sentido figurado, tá? Não tem uma dificuldade gigantesca, como muitos acham. Fica até receioso quando o tema é cobrado pelas bancas de concurso, reforçando que é muito cobrado, principalmente por FCC e VUNESP. Vamos lá? Vou mostrar para você o texto aqui, ó. Olha o tamanho do texto. Deixa eu colocar a canetinha aqui que fica bem legal. Olha o tamanho do texto. Eu tive que diminuir o zoom, porque olha só o tamanho, quanto tempo vocês gastam para ler. Ler é rápido, o duro é compreender. Então, eu trouxe o texto bem minimizado aqui, o zoom, porque não ia caber, eu tinha que colocar em várias, né? Em várias partes, só para vocês entenderem que neste aspecto, nessa questão aqui, ele não precisaria lê-lo. Por quê? Porque aqui, gente, já está aqui ó, os parágrafos citados. Então, preste muita atenção, não perca tempo. Lógico que o texto ele vai ser imprescindível para outras questões? Sim, só que neste caso aqui você vai economizar tempo, porque você ia ler e ia ficar olhando lá, lendo e olhando aqui. Não precisa, a maioria das vezes, 90%, quando tem aqui os parágrafos citados, então você já vai tirar daqui, vai interpretar daqui o que a banca realmente quer, tá? Olha só, ela pede o quê? O termo destacado. Então, ó, termo destacado, em negrito sempre, porque ele pode confundir, muitas das vezes confundem vocês pelo seguinte, ele fala o termo destacado, só que ele coloca aqui o que é um sentido figurado, aí vocês se confundem, porque ele quer saber estas palavras que estão aqui destacadas. Então, nós vamos nos concentrar nestas palavras. Então, olha lá, o termo destacado está empregado em sentido figurado. O que é o sentido figurado, que nós já batemos um papo, vamos fazer uma retrospectiva, é aquele sentido que subjetivo, aquele sentido que ele não está ali no dicionário. Sempre o exemplo que eu gosto de falar de uma cadeira, de uma mesa, de um sofá. Cadeira, vai olhar, vocês olharão lá no dicionário, realmente vai falar cadeira é isso, isso e isso, ponto final. Sentido figurado não, aquele subjetivo, aquela expressão, aquele texto rebuscado que você foge um pouco da realidade ou totalmente da realidade em si, tá? Então vamos lá, ele quer o sentido figurado, então nós vamos achar o sentido figurado porque está pedindo isso aí. Mas vamos lá então na questão, ó, o país latino-americano mais bem posicionado no ranking, composto por 139 países, é o Chile, num intermediário de 51, 51º. Olha só, o que é intermediário, vocês analisando friamente, o que significa intermediário? A questão é o que? É um posicionamento, certo? Um número aí, que ele tem o quê? Que ele dá uma posição. Realmente, isso aqui falou o quê? Em 139 países, aqui no 50º, né? Primeiro lugar. Então, realmente, aqui num intermediário. Perfeito. Então, ele é sentido literário? Perdão, sentido figurado? Não, ele não é figurado, tá? Ele aqui, então você já faz o quê? Então não será esta questão, porque aqui é um sentido o quê? Denotativo, ele está demonstrando, ok? Então vamos lá. Olha só aqui, é mais um demonstrativo de que Pequim entendeu que o crescimento, olha, futuro do PIB depende mais da inovação digital. Aqui ele está falando de crescimento de PIB. O que é o crescimento no sentido literal? Né? No literal, para nós aqui. Ele fala o quê? Um crescimento, ele já vai trazendo aqui para a gente um sentido que técnico denotativo, que realmente fala o PIB, ele tem o crescimento, então não fugiu, não é uma coisa literária, um sentido, perdão, não é um sentido figurado,
não é sentido figurado, tá? Ele é objetivo, então também não é esta alternativa. Olha só, a China passa na lista no momento em que a guerra tarifária do presidente dos Estados Unidos desordena o fluxo comercial global. Fluxo, gente, o que tem fluxo? Você vai olhar fluxo, puxa, aqui está denotando, gente, fluxo. O que significa fluxo? Por isso que às vezes tem que saber um pouco o significado realmente da palavra. Mas aí vocês estão em dúvida. Puxa, calma aí, estou em dúvida. Então, vamos pular para outra? Daqui a pouco a gente retorna aqui. Vamos lá, ó. D. Grupo de empresas e fornecedores de um mesmo segmento concentrados em uma determinada região geográfica. Olha só, região e fala em geográfica. Quando você fala em região e geográfica, você já está o quê? Você já está falando de um espaço. Perfeito. Objetivo, não é sentido figurado. Então, aqui também não é essa questão. Vamos para cá, olha a E. O indicador é compilado e divulgado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, uma das agências da ONU, tá? Então, o indicador, ele está falando indicador, aqui, o que ele quer expressar? É um dado, uma estatística. Condiz com a realidade aqui? Vamos lá. Uma estatística, o indicador, uma estatística, ela é compilada e divulgada pela organização. Sim, perfeito. Então, também aqui não é figurado. Vamos retornar para C? Ao fluxo. Na realidade, você olha em fluxo, você vai pensar o que? Fluxo é o quê? Você vai pensar em água, né? Um fluxo que... Então, ele está fugindo daqui do contexto, ele está levando para um sentido figurado. Ele está falando dessa questão de fluxo aí, é o quê? Geralmente é o quê? É um movimento, né? Movimento de fluidos ou fluxos, água. Então ele está fugindo, ele está levando para o sentido figurado. Então é essa questão, essa alternativa aqui, ó. Então, viu? Aqui vocês conseguem, ó, certeza que não seria. Essa aqui também, certeza. Região geograficamente, certeza. Puxa, será que é um indicador ou um fluxo? Gente, a dúvida, olhando com cautela, seria essa questão. E um texto bem simples aqui, trazendo para cá, não o texto lido lá, mas os parágrafos, né? Os pedaços dos parágrafos aqui, você certamente acertaria a questão como sentido figurado. Ok? Então a gente vai voltar a outra aula para falar um pouquinho mais, que cai muito, essas questões são muito cobradas e você não errará mais questão pertinente ao assunto. Beleza? Valeu, fiquem com Deus.